Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não me conhece, eu sou o Jotinha, fala aqui do canal @falajotinha. E galera, a gente está retornando depois de uma breve pausa e não poderia ser um dia melhor, né? Vitória histórica do Vascão sobre o Santos, histórica em vários sentidos, tá? O Vasco conquista sua maior vitória no confronto direto sobre o Santos, a maior derrota da história do Santos como mandante do Campeonato Brasileiro e lógico, né? Uma derrota como essa deixa marcas, deixa feridas. Acabou de sair aqui a demissão do Kleber Xavier e a gente vai debater já já aí tudo que envolveu esse jogo, né? O que vai acontecer a partir de agora com o Santos, o que o torcedor do Vasco pode esperar do time a partir dessa vitória aí marcante, tá bom? Galera, não deixa de estar curtindo o nosso conteúdo, de estar se inscrevendo no canal, é de suma importância para o crescimento aqui do canal e para a gente poder estar trazendo mais conteúdo aí para você, tá? Vou soltar a vinheta, na volta aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogão. Fala Jotinha, hoje vamos falar de futebol, como foi a rodada nesse fim de semana de praia e sol. Será que o meu time vai ganhar? Então, galera, vitória marcante do Vasco sobre o Santos, 6-0, vitória cachapante, um resultado difícil, né, de a gente tá vendo aí, principalmente aqui no futebol brasileiro, onde os confrontos são bem parelhos, né, e uma vitória como essa do Vasco sobre o Santos vai deixar marcas no decorrer da temporada do Santos. A gente acabou de saber aqui da demissão do Kleber Xavier, que não comanda mais o Santos, né? Fala-se muito sobre a possível chegada do Sampaoli, já deixando aqui claro que eu acho um nome bem perigoso aí para essa retomada do Santos após essa goleada, né? O Sampaoli é um treinador que se notabiliza pela exigência por reforços, e o Santos durante a temporada já vem gastando muito sobre reforços. São jogadores muito caros, né, que o Santos tem no elenco. Neymar, o Roleiser, Tiquinho Soares, né, trouxe agora o Ilharão, né, tem o garoto David Washington. Então são nomes experientes. O Mike, né, que acabou de chegar aí também. Então o Santos já gastou bastante. O Sampaoli, ele sempre cobra muitos reforços. É um nome possível, né, mas que também tem uma ótima passagem pelo Santos, né? O Santos é um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com um elenco que não era tão forte, né? Então, a torcida gosta muito dele, né? Então, mas eu acho que tem que pensar direitinho, porque o momento é delicado, né? E uma derrota vexatória, né? Eu acho que todo torcedor santista nesse momento está muito abatido, muito abalado. Eu acho que sempre uma derrota como essa, como eu falei, né, deixa marcas. Mas também uma derrota como essa costuma trazer uma mudança, né? Às vezes nos jogadores, na direção. É a hora de você, como o Neymar falou na saída, né, do estádio, é a hora de você colocar a cabeça no travesseiro, repensar tudo que está acontecendo, porque uma vitória dessa não acontece por acidente, né? Uma vitória como essa acontece quando já vem muita coisa dando errado, apesar, né, de um momento ali que o Santos conseguiu 2 vitórias, uma vitória contra o Cruzeiro, mas o técnico Kleber Xavier não tinha nenhum respaldo, nem da torcida, nem da diretoria, né? Porque você vence o jogo como você venceu contra o Cruzeiro, e na próxima derrota, né, uma derrota de 6-0, você já é demitido. Então mostra que não tem qualquer respaldo, e principalmente, né, quando a torcida começa a criar esse clima hostil, fica muito difícil do técnico conseguir reverter, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito que isso aconteceu outras vezes no futebol, né? Eu vi o Botafogo tomando de 6-0 para o Vasco, né, na estreia do Louco Abreu 2010, até o Felipe Coutinho também em campo, né, ainda garoto. E a partir dali o Botafogo teve uma retomada e conseguiu o título do Campeonato Carioca do mesmo ano, né? Olha como dá a volta. A própria seleção brasileira. Esse jogo de hoje tem muitas características parecidas, né, com aquele 7-1 que a seleção sofreu. Eu digo pelo momento ali que o Vasco meteu 3 gols em 10 minutos, muito rápido, né? Então o Santos se abalou completamente, muito perdido, né, em campo, né? E, eu volto a repetir, é um resultado que a gente não está acostumado a ver, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito que resultados como esse também
trazem um momento de virada, e o Santos não é um time para tomar de 6-0, né? Um resultado atípico. O futebol brasileiro é muito parelho, né? Você vê que eu acho que se chegar um treinador que consiga encaixar, né, o trabalho, consiga conectar, né, melhor ali, né, o ambiente, o esquema tático, tudo, né, a conexão com a torcida, criar de novo aquela atmosfera para você conseguir sair dessa situação. O Santos segue à frente aí do Vasco na tabela, né? Agora o Santos é o 15º, o Vasco 16º nesse momento. O Vasco dá uma respirada fora da zona do rebaixamento. E falando do Vasco, né? Só alegria, logicamente, né? O Vasco sai do primeiro tempo merecendo a vitória, né? O Vasco merecia a vitória. No segundo tempo, o Santos ameaça, né, o Vasco, coloca uma bola na trave, logo em seguida o David faz um golaço, e a partir dali que tudo desmorona para o Santos, e o Vasco aproveita. O Vasco fez tudo como manda a cartilha, aproveitou os contra-ataques, o Santos muito bagunçado, o Vasco bem arrumado, né? O Tietê fazendo as infiltrações, o Coutinho trabalhando ali entre linhas, ocupando os espaços, infiltrando dentro da área. Então foi tudo como manda a cartilha. O Vasco fez uma excelente partida, e olha, é uma vitória como essa, traz confiança, né? O Vasco vence na Copa do Brasil, vence agora, vem numa sequência boa, né? Empatou contra o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro também é um time muito forte, né? Então o Vasco ganha confiança, né? Agora na quarta-feira enfrenta o Juventude, jogo atrasado da 14ª rodada, tem tudo aí para conquistar aí, de repente, mais um pontinho. É difícil jogar no Alfredo Jaconi, mas tem tudo para conquistar mais um pontinho e continuar nessa galgada aí. Não pode deixar a poeira baixar. Esses resultados também trazem acomodação, e o Vasco não pode ter acomodação. Acho que é a confiança, tem que buscar essa confiança e seguir aí para os próximos desafios. O Santos pega o Bahia, né, confronto dificílimo, sem Neymar, vai jogar fora de casa na Fonte Nova, e é uma goleada que traz confiança para o Vasco, né, que tem um confronto aí contra o Juventude, igual a gente falou, no Alfredo Jaconi na quarta-feira, depois o Corinthians no domingo e o Botafogo pela Copa do Brasil. Então, atuações que tem que ser destacada, logicamente, do Diniz, time muito bem armado do Vasco. O David jogou muita bola também, e claro, o Coutinho, uma grande maestra desse time. E se a gente for correlacionar, né, o trabalho do Diniz feito no Fluminense com o que ele vem fazendo no Vasco, o Ganso funcionou muito bem no Fluminense, né, como esse maestro, né, desse estilo de jogo que o Diniz vem adotando nos últimos anos aí nos times pelo qual ele passou. E o Coutinho pode ser esse jogador, né? E olha, o Coutinho ainda parece ter um pouco mais ainda de dinâmica, ainda tem bastante caldo, né, para poder jogar ali no Vasco, então bastante lenha para queimar. Então eu correlaciono um pouco disso, né? O Ganso, como foi no Fluminense, como o Coutinho pode ser esse cara do Vasco. Tá bom, galera? Esse foi nosso vídeo de hoje aí, repercutindo um pouco dessa goleada. Só queria destacar também aquela entrevista do presidente do Santos no final do jogo, no primeiro turno entre Vasco e Santos, né, em São Januário, onde o Vasco venceu por 2-1 o Santos, né, quando ele falou que era uma vergonha o Santos perder para um time como o Vasco, né? Então tem coisas que envelhecem muito mal. Quando te perguntarem o que envelhece mal, só colocar essa entrevista aí do presidente. Mandou mal demais na época, né? E hoje, mais uma vez aí, mostrando, né, que a gente tem que ter sempre respeito pelo adversário, e para quando acontecer esse tipo de coisa, né, você tem que aceitar. Tá bom, galera? Um grande abraço, obrigado aí por estar com a gente até agora no nosso vídeo. Não deixa de estar curtindo, de estar se inscrevendo, para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo cada vez mais, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau!